Então, você quer saber tudo o que aconteceu na cidade de Chernobyl há muitos anos atrás e o que acontece lá atualmente? Você é curioso assim como eu? Se prepare para embarcar na história do maior acidente nuclear que aconteceu no mundo. Olá, Olá, nós nós somos somos do do canal canal Mistérios Mistérios do do Universo. Universo. Hoje iremos falar tudo sobre o acidente nuclear na cidade de Chernobyl. Então já vai deixando logo seu joinha aí que ajuda muito o nosso canal, valeu? Bom, para começo de conversa, a cidade de Chernobyl fica localizada na antiga República Socialista Soviética da Ucrânia. E em meados dos anos 70, onde era localizada a usina nuclear, e bem próximo dali, foi construída a cidade de Pripyat para abrigar os trabalhadores que trabalhavam na usina. Tudo estava andando conforme planejado, até que na madrugada de 26 de abril de 1986, os funcionários que faziam as manutenções de rotina resolveram testar quanto tempo o reator conseguiria operar em segurança sem uma fonte de energia externa, até que os geradores de reservas entrassem em ação. Pois é, esse foi o grande erro, né? Pois foi aí que tudo começou. Houve uma instabilidade da potência do reator. A temperatura do núcleo chegou a 2000 graus Celsius. E já que os sistemas de segurança estavam desligados, não foi possível controlar a situação em tempo. Pois é, imagina só, galera, chegando em uma temperatura extrema e todos os sistemas de segurança desligados para uma manutenção. Ou a coisa não ia dar, né? Em apenas alguns segundos, houve uma explosão e ela foi tão forte que destruiu o teto daquele reator. Pesava cerca de 1000 toneladas. Isso causou um incêndio dos componentes químicos. Só foi controlado 9 dias depois da detonação do núcleo. Agora você imagine a situação de desespero desses trabalhadores depois de tudo isso. Com a exposição e a explosão do reator, jatos de compostos radioativos foram lançados para a atmosfera e alcançaram diversas partes da Europa e da própria União Soviética. Após meses de trabalho para a contenção da radioatividade, mais de 500 mil de pessoas trabalharam no local para descontaminar a região em volta da usina. Uma espécie de sarcófago foi construído ao redor daquele reator, enterrando 200 toneladas de cúrio, 30 toneladas de pó contaminado por radioatividade e 16 toneladas de urânio e plutônio. Então, galera, eles tiveram que construir um sarcófago gigante para conter essa radiação. Imagine só, você está num lugar onde existe esse monte de radiação enterrada. Eu que não iria morar perto disso não, hein? Em 2017, após a constatação que a radiação estava vazando da estrutura criada 30 anos antes, o governo ucraniano instalou reforços para conter qualquer tipo de vazamento. Então, você deve estar se perguntando quantas pessoas morreram em Chernobyl. Até hoje, os dados sobre os números de mortes devido a esse acidente nuclear são inconclusivos. Nos 3 primeiros meses após o desastre, foram registradas 31 mortes por exposição ao composto. Porém, 237 pessoas sofreram de síndrome aguda de radiação, sendo que diversas morreram anos após a explosão do reator. A estimativa é que entre 4 mil e 5 milhões de pessoas foram atingidas pelos resquícios radioativos e desenvolveram doenças causadas pelo contato. O problema maior, galera, é que no começo as pessoas não tinham tanta noção do tamanho da radiação que estava sendo transmitida. Primeiras equipes de resgate, para você ter uma noção, que vieram apagar o incêndio, nem traje radioativo usavam. Muito triste isso, né? E você sabe qual foi o impacto ambiental em Chernobyl? Foi graças à natureza que outros países da Europa desconfiaram sobre o vazamento de material radioativo. Antes disso, a alta cúpula soviética mantinha em segredo a explosão do reator número 4, até mesmo por não compreender o tamanho do desastre. Além de causar um acidente que poderia contaminar milhares de pessoas com radiação, o governo soviético resolveu não falar nada. Só para vocês terem uma noção, galera, quase 2 dias depois do acidente, trabalhadores de uma usina nuclear da Suécia, a mais de 1.100 quilômetros de distância de onde ocorreu a explosão, encontraram partículas radioativas em suas roupas. Após certificar que as usinas do país estavam seguras, as autoridades suecas começaram a busca pela fonte de radioatividade. Isso aconteceu porque, com a explosão e incidente da usina, o tipo de cinza nuclear foi dispersada pelo ar e, devido à leveza, conseguiu viajar para alguns países da Europa. Já no local, a radioatividade de Chernobyl contaminou o solo e os animais
animais que estavam naquela área. Para se ter uma dimensão de fatalidade, os 10 quilômetros quadrados próximos à usina ficaram conhecidos como Floresta Vermelha, já que a vegetação naquela região ficou essa cor antes de morrer devido aos altos níveis de radiação. Além disso, os animais que sobreviveram à radiação tiveram filhotes com mutações genéticas. Chernobyl permanecerá inabitável por cerca de 20 mil anos, até o nível de radiação ser extinto. Quanto tipo de mutação de animais, plantas e tudo que vivia naquela região teve um impacto com essa radiação que aconteceu na usina em Chernobyl. Pessoal, foi um grande desastre isso que aconteceu. Se você tem curiosidade de saber como está Chernobyl nos dias de hoje, deixe aí nos comentários. Por enquanto, esta é considerada uma cidade fantasma. Continua com áreas de alta concentração de radioatividade. Entretanto, desde 2012, a região foi aberta para turismo. Porém, você precisa de um guia turístico para permanecer lá. Você pode conhecer o cenário do maior acidente nuclear da história. Bom, galera, nos próximos vídeos aí a gente pode trazer algumas fotos e vídeos das pessoas que foram visitar Chernobyl nos dias atuais. E você, ficou com vontade de conhecer esse lugar incrível e histórico? Nós também. Deixe nos comentários o que você achou sobre o vídeo e não esqueça de deixar o like.